coisa complicou de vez em Israel, agora o cenário ficou difícil e o Netanyahu vai ter que fazer o impossível para poder se manter no poder. E o impossível, às vezes, pode passar até pelo seu maior concorrente nessa eleição, que foi o próprio Gantz. Benny Gantz, o grande rival de Benjamin Netanyahu nas eleições legislativas israelenses, afirmou nesta quinta-feira que deseja ser o primeiro-ministro de um futuro governo de unidade nacional, destinado a tirar o país de um impasse político. Estou interessado e pretendo formar um amplo e liberal governo de unidade liderado por mim, um governo que vai expressar a vontade das pessoas e nossas promessas básicas ao povo. Mais cedo, o atual primeiro-ministro de Israel pediu a Gantz a formação de um governo de união, 2 dias depois das eleições que terminaram empatadas. Os resultados provisórios mostram que o Likud, partido de Netanyahu, conquistou 32 cadeiras das 120 do parlamento israelense. Já o partido de Gantz, azul e branco, conseguiu 33. O cenário da eleição já está com 97% das urnas apuradas até o momento do fechamento aqui desse vídeo, e o Likud está com 31 cadeiras, e o partido do Gantz está com 33 cadeiras. Significa que a coisa não vai ficar nada fácil para o Netanyahu conseguir fazer aí a sua coalizão. Não consegue fechar a maioria, e essa maioria poderia passar pelo Lieberman, que é o partido do Nossa Casa, mas tem um grande perigo nessa questão toda, né? O Lieberman é um concorrente, como eu já falei, na verdade um dissidente. Como eu já falei no vídeo anterior, ele era ministro, foi criado pelo Netanyahu, mas ele não aceita a isenção para os ultra-ortodoxos não servirem o serviço militar obrigatório lá de Israel. Então isso foi um dos motivos, além de um cessar-fogo, né, em 2018, que foi o caso do rompimento, né, na verdade, aí, do Lieberman. Ele rompeu com o Netanyahu porque teve um cessar-fogo com o Hezbollah, ele ficou indignado com aquilo e saiu do governo. Então ele teve ali também uma representação, ele teria que fechar uma coalizão com o Netanyahu, algo praticamente impossível. E já que é impossível, ele partiu para o Gantz, né? O Gantz foi o maior concorrente, aí, como eu já falei, 33 cadeiras, e o Netanyahu, hoje, na verdade, na quinta-feira, questão de fuso horário, ele pediu para o Gantz, ele sugeriu que ele e o Gantz formassem uma coalizão. Dessa forma, garantiria a maioria e o país seria governado aí, com esse partido de centro, o partido do Gantz, e mais o Likud aí de direita. Não seria o melhor dos mundos para o Netanyahu, que queria uma coalizão puramente de direita, mas seria a sua salvação. Isso porque o Gantz ele tem a possibilidade de fazer uma coalizão com os partidos árabes. Os árabes tiveram uma boa votação, conseguindo chegar aí a 13 cadeiras, e isso é muito perigoso, porque tem muitos extremistas ali entrando no parlamento, né? Israel, que é acusado de ser um país aí não democrático, meu Deus, acusam Israel de ser quase um nazismo, e se é que isso é possível, e lá os árabes têm direito de votar, têm direito a ter representação, e estão chegando no parlamento, inclusive com a terceira força, sendo a terceira força. E o Gantz teria a possibilidade de formar um governo com esses partidos árabes. Pensam o tamanho da tragédia que isso poderia ser para Israel. Né? O Gantz aí que já tem uma tendência de fazer a coalizão com a esquerda, né? Uma esquerda uma esquerda, uma espécie de esquerda nova-iorquina, não é uma esquerda como a gente conhece aqui no Brasil, não, tá? Mas é a esquerda, sim, tem os movimentos LGBTs que usam militância usam a causa gay como bandeira. Enfim, existe isso lá em Israel. E há essa possibilidade perigosa. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou nesta quarta-feira que Israel deve evitar a possibilidade de um perigoso partido antisionista. As declarações vêm um dia depois de Israel registrar um empate nas eleições legislativas e que colocam pressão no premier no poder há uma década. קיימות רק שתי אפשרויות, או ממשלה בראשותי, או ממשלה מסוכנת, São apenas 2 opções, ou um governo dirigido por mim ou um governo perigoso baseado em partidos árabes. E mais que nunca, especialmente diante de desafios políticos e de segurança que encaramos, não pode haver um governo baseado em partidos árabes antisionistas. E é tão perigoso que o Netanyahu resolveu partir aí para o diálogo, né? Ele já estava num tom ameaçador na quarta-feira,
e hoje, na quinta, ele já partiu para o diálogo, tentando apaziguar as coisas e possibilitar essa possibilidade de acordo aí com o Gantz. Só que tem um problema, né? Um dos maiores líderes aí do partido já adiantou que não tem acordo com o Netanyahu, porque essa coalizão serviria para o Netanyahu permanecer no poder. E essa divisão dificilmente poderia dar certo a essa altura do campeonato. Tivemos um caso, não é idêntico, mas pode lembrar aqui, né, no parlamentarismo, a Itália teve que formar um governo numa situação parecida, porque não havia, as eleições não chegavam a uma maioria, o povo estava dividido e aquele desgaste estava afetando demais o país e foi necessário fazer uma coalizão maluca, né, que foi a coalizão do Movimento 5 Estrelas com a Liga do Matteo Salvini, e que acabou se rompendo agora numa ruptura, num litígio, né, uma separação litigiosa que está sendo muito traumática e possibilitou a volta da esquerda com força lá na Itália. Então, esse tipo de coalizão, eu sempre fico muito preocupado se isso tem sustentação. Vale lembrar que o Netanyahu aí, ele está desgastado politicamente, por isso que ele não consegue essa maioria, né? Por isso essa votação dele não é tão expressiva, ele está desgastado com denúncias de corrupção e a permanência dele no poder aí para a oposição significaria o seu livramento, né? Ele estaria dentro do Estado, ele poderia se livrar das acusações. Esse é o entendimento de pessoas ligadas ao Gantz, né? E por isso essa possibilidade de fechar uma coalizão com o Netanyahu fica inviável. Como eles querem derrubar o Netanyahu, seria muito impensável colocá-lo no poder dentro dessa coalizão. Talvez o que poderíamos ter aí nesse momento seja uma fusão, uma coalizão do Likud com o partido do Gantz, mas com outro representante. Foi exatamente como aconteceu na Itália, né? Nem a Liga, nem o Movimento 5 Estrelas colocaram o primeiro-ministro. Eles chegaram num consenso, colocaram lá o Giuseppe Conte. Poderia acontecer algo parecido, né? Colocar um terceiro nome aí no cargo de Israel. E é muito complicado fazer isso em um momento que antecede um possível acordo de paz na Palestina, sendo que há também um clima beligerante. O próprio Lieberman lá, que teria a possibilidade também de fechar uma coalizão com Israel, é um cara altamente belicoso, né? Inclusive, como eu falei, ele saiu por conta do cessar-fogo. E ele poderia, de certa forma, comprometer o próprio acordo de paz aí com os palestinos. Enfim, está uma confusão. O Netanyahu, ele está por um fio. Ele agora o presidente vai ter que reunir aí o partido vencedor, né, que será provavelmente o partido do Gantz, e tentar chamar uma pessoa. Eles chamam uma pessoa para tentar formar o governo. Eles terão um prazo de algumas semanas para tentar chegar e fechar essa coalizão. Não conseguindo fechar a coalizão, aí pode ter novas eleições, inclusive, ou o próprio presidente determinar um vencedor. É muito complicado a situação de Israel. Ficou praticamente na mesma. O Netanyahu ele não conseguiu subir nem um pouquinho e também não desceu. Nenhuma das duas formações terá condições de reunir as 61 cadeiras necessárias para governar, mesmo com o apoio dos aliados. As eleições de terça-feira foram convocadas porque, depois das legislativas de abril, Netanyahu não conseguiu formar uma coalizão para governar e o parlamento foi dissolvido. Continua ali no seu patamar de aprovação e que foi traduzido aí nas urnas. Vamos ver o que vai sair em Israel agora, nesse exato momento, que é um importante aliado. Essa crise foi tão grande lá, o impacto foi tão grande para Israel, que o Netanyahu já falou que não vai para a ONU, tá? Reunião agora que o presidente Jair Bolsonaro vai abrir, né, o diretor-geral da ONU, no próximo dia 24, o Netanyahu não vai viajar para Nova York, não vai participar. Ele sabe que ele tem um problemão, um abacaxi, para tentar se manter no poder, e a situação está por um fio. A possibilidade dele também poderia ser o Lieberman aí, conseguir participar dessa coalizão, o que também é um tanto improvável a essa altura do campeonato. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Se você puder ser um colaborador financeiro do canal, primeiro link na descrição ou através da conta corrente aqui embaixo. O apoio de vocês é importante aqui na manutenção da assiduidade do trabalho. Tá legal? Pra gente sempre trazer mais informações para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.